E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou a Paula, eu tô na Ambev há 6 anos, eu me formei em publicidade, comecei aqui pela ASIEX. A ASIEX é a nossa área aí de inovação, e-commerce, cervejas artesanais, que também surgiu em 2015 na companhia. E lá no comecinho eu era parte do time do e-commerce, do Zé Delivery, acho que muita gente aí deve conhecer o Zé, então tava lá no comecinho do Zé. Hoje no time de marketing eu lidero o Draftline, que é a nossa agência interna que combina aí mídia, dados, tecnologia, produção, enfim, é o nosso grande motor de transformação do marketing para fazer com que as nossas marcas se tornem cada vez mais relevantes na vida de milhares de consumidores e consumidoras, criando ideias incríveis dentro das redes sociais e canais digitais. O Draftline surgiu em 2018 com o objetivo de aproximar as nossas marcas dos consumidores. Estruturalmente, as relações das nossas marcas com as pessoas sempre tiveram intermediários ali no meio do caminho, né? Então, por exemplo, para fazer pesquisa, a gente sempre precisava de institutos. Para se relacionar no digital, a gente sempre precisava de canais de mídia. Para se relacionar no varejo, sempre tinham canais que também não eram nossos e não eram proprietários. E é cada vez mais importante, e o mercado está indo para esse caminho, com que a gente tenha essa relação direta com consumidores e consumidoras. E aí, em 2018, com a Copa do Mundo, a gente viu uma oportunidade de criar essa área global. A gente criou uma estrutura para estar lá ouvindo o que as pessoas estavam falando, o que os consumidores e consumidoras estavam postando e interagir e ter ideias em cima disso, muito com base na cultura, na sociedade, nas conversas, para de fato fazer parte da vida das pessoas, a famosa conversa de bar, que hoje não acontece mais no bar, mas acontece no social. E com isso a gente foi crescendo e foi evoluindo. Hoje a gente já tem um time de mais de 200 pessoas, composto por um time super diverso, de pessoas da área de criação, de dados, mídia, tecnologia, que de fato estão levando nossa estrutura e nosso marketing para outro patamar. É claro que a gente quer colocar os consumidores e consumidoras no centro de tudo que a gente faz. E o Draftline tem esse papel dentro da transformação do marketing. Hoje, o Draftline faz com que as nossas marcas e as pessoas que trabalham no nosso time entendam de fato o que as pessoas estão falando através das análises das redes sociais, tenham profundidade dos nossos consumidores e consumidoras através do nosso time de dados e tenham uma estratégia de mídia que permite com que as nossas marcas se conectem da melhor forma possível com as pessoas que estão do outro lado. Isso é o Draftline, é um motor de transformação do nosso marketing para colocar o consumidor no centro e aproximar nossas marcas das pessoas, tirando os intermediários e deixando essas jornadas o mais fluido possível. Um bom exemplo de como a gente trabalha no Draftline e como toda essa estratégia de transformação acontece no dia a dia foi o que aconteceu durante o auge da pandemia no começo do ano passado, por exemplo. Então, era claro ali que tinha uma necessidade das pessoas de socializar dentro de casa. Então os restaurantes estavam fechados, não tinham shows, não tinham eventos, mas mesmo assim existe essa necessidade de socialização que faz parte do ser humano e isso era super importante. E foi aí que, entendendo o que as pessoas estavam falando nas redes sociais, o comportamento, a utilização de dados, etc., a gente viu essa grande oportunidade de construir as lives que muita gente aqui deve ter acompanhado e assistido. E isso foi um trabalho, obviamente, de todas as nossas marcas, agências e parceiros, mas quem tocava esse dia a dia e quem olhava essa estratégia era o Draftline. A gente não só conseguiu atingir milhares de pessoas com as lives e com os conteúdos que a gente estava criando, assim como tinha uma estratégia em tempo real de monitoramento do que as pessoas estavam falando sobre esses eventos dentro das redes sociais e levando as nossas marcas para participar dessas conversas e para se tornar cada vez mais relevante na vida de milhares de brasileiros e brasileiras. Se a gente quer construir o futuro do marketing, isso começa com as pessoas. Por isso, no Draftline, a gente tem pessoas de um perfil super diverso e diferentes áreas de formação. Por exemplo, a gente tem a área de mídia, com vários especialistas que entendem de mídia digital, mídia offline, para de fato conseguir entender onde as pessoas estão e criar essas conexões entre marcas e consumidores e consumidoras. A gente tem também nossa área de dados e tecnologia. Todos os sites e todas as plataformas de consumidor da Ambev passam pelo nosso time do Draftline.
Temos também um time de produção. Então, tudo que vocês veem aí, né, de filme dentro do digital, na TV, passa também pelo nosso time. Isso é super importante. E, obviamente, um time criativo de planejamento e estratégia de marca. E no Draftline, a gente busca pessoas curiosas, com vontade de aprender e com essa sede por transformação. Primeiro, para fazer essa transformação, como eu já comentei um pouco na história do Draftline, a gente tem que entender muito das pessoas que consomem as nossas marcas. Isso passa pelo monitoramento das redes sociais, por captar dados e analisar esses dados, por ter os dados dos nossos canais de vendas, como nossos canais de venda direta para o consumidor, o Zé Delivery, Empório da Cerveja, sempre em casa. Então, esse é o nosso primeiro passo da transformação, entender muito bem o consumidor. Então, quando a gente fala de dados, ativação de mídia, está aqui dentro desse primeiro pilar. O segundo pilar é como que a gente cria marcas que são consistentes e icônicas, que conseguem de fato ter essa visão de longo prazo e estar sempre disponíveis na cabeça dos consumidores e consumidoras. O terceiro pilar é sobre não parar de inovar. Tenho certeza que muita gente aqui que está assistindo viu o caso de Brahma Duplo Malte, por exemplo. É uma inovação que a gente fez no último ano com uma estratégia de lançamento super adequada aos canais e aos que as pessoas precisavam no momento, com as lives que nem eu comentei também. O quarto pilar é como que a gente cria novos modelos de conexão. Quem aqui acompanhou o reality show da Anitta, por exemplo? Então hoje, a propaganda tradicional, os 30 segundos na TV, não é mais o que engaja as pessoas. Como que a gente encontra essas novas formas de se conectar? E isso passa por entretenimento, o famoso parar de interromper e começar a entreter as pessoas para que as marcas façam parte da vida delas de uma forma cada vez mais fluida e dinâmica. E o último, que no fim é o mais importante, como que a gente tem as pessoas certas no nosso time para conseguir construir todos os outros 4 que eu acabei de falar. Então, como que a gente recruta essas pessoas, forma essas pessoas e, obviamente, tem um time super diverso e curioso para continuar puxando essa transformação. Hoje não é mais sobre o perfil do generalista que entende um pouco de tudo. Óbvio que isso é super importante também, mas a gente tem outros caminhos e é isso que eu vou explicar um pouco agora. Então, primeiro a gente tem o perfil do expert, do especialista. Como eu falei, mídia, dados, tecnologia, estratégia, planejamento são funções super importantes dentro do marketing que precisa de um perfil mais especialista que a gente também tem dentro do Draftline. Tem um segundo perfil, que é o que a gente chama de T-shaped, ou em português, aquele perfil T, que são pessoas que têm muita profundidade em algum tema, mas que também conseguem ter uma visão geral e exercer cargos de liderança de time, etc. E o terceiro perfil, como eu falei, que é o generalista de fato. Então, são as pessoas que têm menos profundidade de um tema específico, mas que conseguem atuar em várias áreas de negócio diferentes. E aqui, agora a gente tem um plano que a gente tem possibilidades para os 3 perfis. E para quem quer começar na área, nada melhor do que começar fazendo. O Draftline, com certeza, é o melhor lugar para entrar em contato com vários tipos de pessoa e aprender com a mão na massa e com as marcas mais legais do mercado.